Lu. Sim. Então, boa tarde todo mundo que está aqui, os que vão chegando aí, que vão chegar ainda. Então, vamos dar continuidade. Vamos para a página 41 do livro físico, que paramos naquele exemplo do menino agitado, né? E eu quero trazer fazer um paralelo desse exemplo que ele dá aqui com o que a gente vê na clínica. Então, a visão de Bert, a visão geralmente da clínica e da clínica medicamentosa, né? Então, eu não sei aonde está na página do PDF, mas vocês podem dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Você está com o PDF, Ana? Ou está com o livro físico? Ok, livro físico. Certo. Tá. Então, se você quiser ler, depois a Lu pode também estar trazendo a fala dela. Exemplo, menino agitado. Seu avô pertencia à Polícia Especial Nazista, SS. De um curso em... Lu, você que é boa de falar as palavras mais difíceis, tá? Ah, porque a Lu está na Alemanha, né? Então, para ela fala com uma classe, né, Lu? Eu vou aprender um dia ainda. Da Alemanha, em 2004. Pedagoga. Cuido de um menino de 11 anos, ele é hiperativo, tem síndrome de deficiência de atenção e toma Ritalin desde os 4 anos de idade. Não quero saber muita coisa do menino. O problema jamais está na criança. Eu olho noutra direção. O que passou com os pais da criança. A pedagoga. Seu pai sofre de esclerose múltipla e o avô esteve no SS e ainda vive. Hering escolheu um representante para o pai e deixa que ele se posicione. O representante permanece absolutamente imóvel. Hering para o grupo. Ela disse que o menino é hiperativo. Ao mesmo tempo, estou vendo que o seu pai é totalmente imóvel. Não é estranho? Para a pedagoga. O que quer dizer isso? Pode significar que o menino se mexe pelo pai? Faz sentido para você? A pedagoga. Faz. Hering. O que aconteceria se o pai se movesse? Vi que você tem uma ideia, mas não se atreve a dizê-la. A pedagoga. Talvez ele tivesse em colapso. Hering. Talvez ele tenha medo de se tornar um assassino. Sua imobilidade é uma defesa contra impulsos assassinos, ok? Já temos uma ideia da origem da agitação do menino. Depois de um momento, Henning escolhe um representante para o avô e coloca-o de frente para o pai. O avô olha para o alto. Seu filho vira a cabeça para o lado. Henning. O pai do menino não olha para seu próprio pai. É perigoso para ele. É o que pensa. Para onde olha o avô do menino? Ou exatamente, o que está evitando olhar? Para a pedagoga. Se ele pertenceu à SS, sabemos, mais ou menos, o que ele não quer olhar. A pedagoga. O avô esteve numa prisão na Rússia e conseguiu fugir. Então foi para a Austrália. Henning. Isso nos desvia. Informações em excesso distrai. Henning escolhe 4 representantes para possíveis vítimas do avô e faz com que se deite de costas no chão. O pai do menino desvia o olhar ainda mais para o lado. O avô continua a olhar para cima. Henning. O pai do menino também evita olhar para as vítimas. Se algum dos dois se move,
a situação fica séria. Agora vou introduzir o menino. Hering escolhe um representante para o menino hiperativo e coloca em cena. O pai volta a olhar para ele. O menino se volve muito inquieto. Hering para o grupo. Agora o menino ficou inquieto. Para o menino. Depois de algum tempo, diga a seu avô, querido vovô, e olhe para ele enquanto disser isso. O menino se vira e quer fugir. Hering o detém e o traz de volta. Hering, volte aqui e diga a ele, querido vovô. Menino, querido vovô. Ele começa a ofegar. Hering, eu te amo. Menino respira com dificuldade e então diz bem baixinho, eu te amo. Hering, eu te amo. O menino, eu te amo. Ele mexe no pescoço com a mão direita. Hering, diga como eu te amo. O menino, eu te amo, eu te amo. Hering, isso mesmo, aproxime-se dele. O menino caminha bem devagar e excitante até seu avô. Ele pega o avô pelo braço, vira-se e olha para as vítimas no chão. O avô o entrelaça com os braços. Evita olhar para as vítimas. O pai do menino se vira para as vítimas e as contempla. Hering. Agora seu pai já pode olhar para as vítimas. Para o pai. Depois de algum tempo, siga seu movimento. O pai do menino se deita junto às vítimas. Hering precisamente. O movimento é esse mesmo. Para o grupo. Alguns tempos depois. Agora, preciso intervir para que haja progresso. O avô se afasta. Ele impede a solução. Há um limite aqui que ele não ultrapassa. Hering afasta o avô do menino, levando-o para perto das vítimas. O pai do menino, que jazia com as vítimas, vira imediatamente a cabeça para longe do avô, que agora dirige seu olhar para as vítimas e as contempla. Hering para o pai do menino. Olhe para o seu pai. O pai agora olha para o avô. O menino fica muito inquieto. Depois de algum tempo, o avô se ajoelha. O menino fica cada vez mais inquieto. Hering para o pai do menino. Diga para o seu pai. Querido papai. O pai. Querido papai. Depois de um certo tempo, o avô se levanta e se aproxima do filho. Hering para o menino. Agora, vire-se. Simplesmente vire-se. O menino se vira e dá um passo adiante. Ao mesmo tempo, o avô se ajoelha e segura seu filho. Ambos se olham. Hering, algum tempo depois, para o pai do menino. Diga a seu pai: estou deitado aqui por você. O pai: estou deitado aqui por você. O avô se endireita um pouco, estando ainda ajoelhado, e olha para as vítimas. Hering: somente agora o avô olhe para as vítimas. O avô se afasta em direção às vítimas. Hering para o pai do menino. Agora, levante-se e aproxime-se de seu filho. Ele caminha lentamente até seu filho, constantemente voltado o olhar para trás, na direção das vítimas e de seu pai, mesmo quando se posta ao lado de seu filho, ainda olha para trás. O avô se deita junto das vítimas. Somente agora o pai abraça com carinho seu filho, que soluça.
Assim ficam por um longo tempo. O avô olha para eles por um momento e depois fecha os olhos. Depois de algum tempo, o filho se endireita nos braços do seu pai. Hering para o pai. Diga a seu filho: eu seguro você, pai. Eu seguro você. O pai e o filho se encaram. Hering: agora eu seguro você, pai. Agora eu seguro você. O menino balança a cabeça afirmativamente para o pai e diz: menino, isso é bom. Eles trocam um sorriso. Hering: creio que agora conseguimos. Para os representantes. Agradeço a todos. Sobre o procedimento. Hering para o grupo. Agora vou explicar em detalhes o que aconteceu aqui. Esse procedimento é talvez pouco usual para algum de vocês. Para a pedagoga. Como está você? A pedagoga. Bem, Hering. Agora o menino tem uma chance. Você sabe o que deve fazer? Vou dizer-lhe. Chame o pai dele e conte-lhe o que passou aqui, sem comentar nada. Simplesmente conte. Não responda a perguntas. Apenas conte e depois despeça. Não conte nada ao menino. Apenas repare o que vai acontecer com ele. Para o grupo. Vou esclarecer o procedimento. Em vez de colocar toda a família, começo com a pessoa mais importante, que possui a chave para o menino. Quem a possui é principalmente o pai. Ele não pode mover-se, como pudemos ver. Quando coloco uma pessoa numa constelação, ela entra imediatamente em conexão com o campo da família. Ela mostra o que é importante. Para a pedagoga. Nenhuma outra informação que você desse sobre o pai nos teria ajudado. Como vimos, ele não conseguia mover-se. Esse foi o dado decisivo e sugeria que a sua imobilidade estava associada ao avô. Assim, coloquei-o diante do avô, para o representante do avô. Aliás, você o representou magnificamente. Para o grupo. Ele não se deixou influenciar por nada. Seguiu precisamente os movimentos da alma. É ruim quando um representante se comporta como um terapeuta, querendo repassar as coisas para o representado. Não. Ele esteve totalmente presente e, por isso, pude confiar nele. Ficou claro também como esse processo é lento e como nada se consegue com soluções fáceis. Então, coloquei o avô diante do seu filho, que imediatamente desviou o olhar. Não queria olhar para o seu pai. Esse movimento deixa claro que havia algo ruim. Não precisávamos saber mais a respeito. O avô olhava para o alto, desviando o olhar de alguma coisa, evitando olhar para o chão. Isso sugeria a existência de vítimas. De algum tipo, não precisamos investigar. Podem ter sido inimigos, podem ter sido também civis. Isso não importa aqui. Apenas estava claro que o avô deixou de enfrentar algumas coisas. Ter pertencido a uma brigada SS significa ter sido um perpetrador, nem sempre num mau sentido. Muitos deles não foram criminosos, mas combateram, e nisso houve mortos, muitos mortos. Para a pedagoga.
O fato de ter emigrado para a Austrália mostra que ele já não encontrava lugar aqui. Como conseguinte, não foi um simples soldado, teve algumas outras funções para o grupo. Esse processo que passou o seguinte, representar as vítimas. Não, esse foi o passo seguinte, representar as vítimas. Escolhi representantes e mandei deitarem-se no chão. O pai continuou a desviar o olhar. Tudo para não olhar as vítimas. Tudo para não olhar para lá. Então chegou a hora do filho. Logo pudemos verificar a razão pela qual ele é tão inquieto. Ele queria irromper em si o que havia reprimido. Para a pedagoga, ele assume isso pela família. Por isso, é um bom filho, é um filho amoroso. Precisa carregar algo pelos que não se movem. Então, fiz algo decisivo. O menino queria fugir. Sua inquietação é, no fundo, um movimento de fuga. Fiz com que ele encarasse o avô e lhe dissesse: querido vovô. Ele não conseguia dizer isso, demorou muito. Então, levei-o a dizer: eu te amo, ou em oposição a outros. Eu te amo. O que isso significa? A outra moral. O assassino não pode mover-se nem mudar enquanto não for amado. Esse é aqui um fator revolucionário. Somente o amor coloca algo em movimento. Para o representante do avô. Você se emocionou quando lhe disse isso? Pudemos ver. Para o representante do filho. Então, mandei que você se aproximasse dele. Para você, foi muito difícil chegar perto dele. Muito difícil. Mas você recebia forças do avô. Para o grupo. Aqui, a moral tradicional cai por terra. Quando alguém diz, por exemplo, esses perversos devem ser rejeitados, eles merecem cadeia, ele próprio se torna um perpetrador. Quem os rejeita tem os mesmos sentimentos assassinos às que ele atribui. Enquanto encontrarmos essa distinção moral entre os bons e os maus, não podemos ajudar. É preciso reconhecer que um perpetrador também é um ser humano como nós. A opinião geral que os perpetradores nazistas foram pessoalmente responsáveis pelos seus atos. Julgam-se que eles eram totalmente livres para decidir, e por essa razão, seus crimes lhe devem ser pessoalmente imputados. Isso eles não aceitam, pois realmente não é a verdade. Eles foram possuídos por um movimento poderoso, como se foram os alemães daquele tempo, não apenas o do Partido Nazista ou SS. Todo o povo foi empolgado por um movimento poderoso, contra o qual os indivíduos, em sua maioria, não tinham como defender-se. Só puderam defender-se o que tinha apoio de outro lugar. Os outros, não. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Uhum. E agora, eu que pergunto para vocês. O que é que está revelado nesse exemplo? O que vocês compreenderam disso que sucedeu com esse exemplo? Maria, é que o menino tomou o lugar das dores do... Eu fico nesse lugar por você, né? Por amor a você, né? Eu tomo esse lugar de dor e é por isso que tinha toda essa inquietude, né? Uhum. E o não reconhecimento das dores ancestrais, né? Sim. E também
e todo numa sequência masculina também, né? Que é bem marcante também, né? Sim, aham. Então, vamos olhar assim, com esse olhar bem amplo, né? E ver o que nós vivemos hoje. Nós vivemos hoje numa sociedade inquieta. É, sociedade barulhenta, inquieta, que nada para. Quantas exclusões existem aí, quantos comportamentos as crianças, puras crianças, revelam. O que é que as crianças revelam e o que é que o próprio sistema coloca quando ele faz uso de Ritalin. O que é a Ritalin? É a medicação do cálice. Contenha-se, concentre-se. Mas como vamos concentrar, e a gente precisa estar olhando dentro da psicologia profunda, né? Como uma criança vai se concentrar se algo atua sobre ela? Porque os mortos atuam sobre os vivos. Se existe algo que está aí como pano de fundo, né? Que você trouxe muito bem, assim. Então, o que é que essa criança está comunicando? Eu por você. Então, se o pai tem esclerose múltipla e o pai está imóvel, ele está comunicando algo. Aí isso reverbera, corrobora com as ideias do Bert, quando ele diz assim, né? Todo o sistema, nenhum sistema suporta exclusões. E, ao mesmo tempo, o sistema escolhe alguém aleatoriamente para assumir o lugar do excluído. Então, ampliamos mais ainda o olhar quando, no contexto, tanto no contexto terapêutico quanto no contexto social e no contexto familiar, não se tem essa leitura, não se tem essa percepção, não se aceita, muitas vezes, por falta de conhecimento, essa visão. Então, quando você traz para um contexto terapêutico mais amplo, você vai ver que quando... Olha aqui, o que o Bert falou para ela, né? E agora a criança tem uma chance. Porque, assim, ela que levou esse caso para o Bert, para fazer uma constelação, porque esse era um caso dela. Ela estava cuidando de uma criança de 14 anos, que ela não sabia o que fazer com a inquietude do garoto. Okay? E então, ele diz para ela como você se sente, e agora o menino tem uma chance. Você sabe o que fazer? Conte o que aconteceu aqui. Conte o que aconteceu aqui. Então, significa que você pode trazer para a constelação um caso particular seu. Eu vi várias vezes isso acontecer com o próprio Bert. Quando os médicos iam trazer os pacientes para trazer para o Bert trazer um olhar, e ele coloca uma compreensão maior, né? Naquele momento que ele está constelando ali, ele está mostrando, né? Sua imobilidade é uma defesa contra impulsos assassinos. Quem tinha esse impulso assassino? De quem era esse impulso assassino? Do avô. Quem? Ele era um alto escalão do SS, do serviço secreto. Serviço secreto na Alemanha, tempo de Hitler, o que significava isso? Ok? Então, a gente tem que estar contextualizando tudo para que a gente possa fazer. Essa é uma grande intervenção, né? A constelação, ela traz essa intervenção no nível mais profundo. E a gente precisa compreender muito quando ele libera assim, para onde olha o avô? Se esse representante só olhava para cima. Ele nem olhava para as pessoas que ele colocou, os mortos. Porque, naturalmente, o representante, quando se coloca os mortos, o representante intuitivamente olha para baixo.
E ele não olhou para os representantes, ele olhava para cima. E isso é a percepção do Bert, né? Existe algo aí. Ele não olha, mas é o que exatamente ele está evitando olhar. Ok? Ciara, pergunte, depois eu continuo. Na verdade, eu quero fazer um comentário quando ele coloca a respeito da conte, não é para contar uma história, é para Sim, contar o fato. o Que isso fato. porque isso eu acho que é uma coisa muito comum, né? As pessoas fazerem uma confusão entre Sim, contar o fato e contar uma história de uma constelação, né? ok. Porque nós estamos habituados é a questão da contação da história, né? A contação da história é a contação, e principalmente quando as pessoas ou olham para baixo, ou olham para cima, ou fecham os olhos, ok? Isso são sutilezas do atendimento, né? Então, o que é isso aí? Está representando o quê? Ele está buscando algo na lembrança dele sobre algo. Então, esse link que ele faz com algo dele, assim, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Então, porque você vai internalizar e vai fazer uma interpretação dentro da sua visão. Não é no fato em si. Muito bom lembrar disso. Muito bom, muito bom. Então, assim, se adeter exatamente ao fato. O que foi visto aqui. O que foi revelado aqui. Conte apenas o que foi visto aqui. E ele pede outra coisa. Repare o que vai acontecer com o menino. Por quê, né? Ele pediu, porque ele só trabalhou o amor aqui. Ele só trabalhou o amor. Eu te amo, 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 eu te amo. Ele não falou mais nada, ok? Ele só trabalhou o amor. Ele fez a pontuação do amor. E aí, nessa pontuação, ele estava perguntando: onde está o amor? Onde está o amor? Olha que no finalzinho ele coloca: somente o amor coloca algo em movimento. Quando ele fala sobre a inquietude, né? Ele fala: agora eu vou explicar. Ele fez uma aula didática aqui. Aqui ele explicou passo a passo do que aconteceu. Porque nem sempre, numa constelação, quem está do entorno consegue ver. E mesmo quem estava lá dentro, ele falou que era professor ali, né? E provavelmente esse curso foi no curso de pedagogos. E aí ele coloca exatamente o passo a passo que ele estava vendo, daquilo que estava sendo mostrado através dos representantes. E ele até fala, né, para um dos representantes que você fez um bom trabalho, né? Você representou magnificamente. Quando ele fala para o representante do avô. Então, tudo, no final das contas, tudo é olhar para a vítima, para as vítimas. Ou seja, se reconciliar com as vítimas e se reconciliar com os perpetradores. Esses perversos devem ser rejeitados, eles merecem a cadeia. Isso é o senso comum, né? Isso é a moral. A moral é isso. É o dente por dente, olho por olho, né? É a moral. Mas ele traz uma outra vertente, que é a vertente da humanidade. A moral é que separa os bons e os maus, os que têm direitos e os que não têm, os que perderam o direito. Mas se a gente entra com a moral, qual é o movimento de crescimento que nós temos dentro da humanidade? Não está dizendo que não tenha raiva, não está dizendo que não tenha medo, não está dizendo que você tem que negar as emoções. Está falando qual o estado que você se mantém. Se mantém com raiva eternamente, querendo
acabar com a humanidade, querendo acabar com seus parceiros. Parceiro, colega de trabalho, parceiro, colega de profissão, parceiro, seus familiares, seus parceiros, seus pares. Não significa não poder ter um sentimento momentâneo. O sentimento momentâneo vai revelar naturalmente, potencialmente, as limitações humanas, as nossas limitações. Eu não posso ultrapassar essa barreira. Então, eu tenho raiva, porque eu não posso ultrapassar. Eu cheguei em frente da minha barra. Não posso ultrapassar. E isso me frustra. E a frustração, se não for bem elaborada, ela vai entrar na raiva. Não tem nenhum problema você ter raiva. Agora, você permanecer na raiva, nutrindo um sentimento de perpetrador, aí tem uma questão séria, né? Porque o perpetrador, ele quer exterminar. Ele quer acabar. E é um sentimento infantil, e é um sentimento adotado. Adotado. Isso vem de longe. Esse avô estava representando isso. Eu não quero nem olhar as vítimas que eu mandei assassinar. E o que o filho faz? Qual o sintoma do filho? Esclerose múltipla, paralisação. E o que faz na terceira geração? Uma inquietude. O menino não para de falar, o menino não se concentra em nada. E o que os pais fazem? Ritalina para se acalmar. Porque os profissionais, quando não compreendem essa dinâmica, Ritalina para acalmar. Então, o que está agindo ali naquele inconsciente daquela criança? A representação de um campo morfogenético, genético. Então, a gente olha para aquilo que é de base profunda para compreender, porque a constelação é um para-além. Por isso que tem um livro dele que ele fala que a fonte não precisa perguntar pelo caminho. Tem uma boa parte que ele fala sobre a diferenciação da psicoterapia para a constelação. É como se estivesse subindo um degrau, né? Freud traz o inconsciente, id, ego, superego. Jung traz o consciente coletivo, já entra no questão da alma. O Bert já traz a Virginia Satir, o pessoal do Palo Alto, todos conseguem trazer as questões relacionais familiares e a transgeracionalidade para depois ter o outro upgrade, que é a constelação, que é assim, aonde isso atua na alma, os comportamentos, as dissociações, as doenças psicossomáticas atuam a nível da alma. É a alma que revela esse sofrimento. Então, a gente dá um salto muito grande quando a gente compreende toda uma história, toda a trajetória de Bert Hellinger dessas compreensões. Não é? Ele não tirou de uma cachola, não tirou do nada, assim, não saiu um coelhinho. E, de repente, isso está na base da percepção, da maturidade, da observação e das compreensões profundas da vida. De que falam as constelações? Ela fala da vida, das leis naturais da vida. Quando elas são violadas, algo acontece. Você tem o direito de matar alguém? Então, alguém vai pagar. Olha só, que grandeza isso, né? Agora, Lu, você está disposta a ler um pouquinho? Ai, a gente... Ai, peraí. Queria fazer alguma pergunta, ou seja, alguma pergunta? Ai, a Ana parou no... Eu te amo, o que significa isso? O outro Deus. É para começar o outro Deus? É. Isso. Eu não sei. A Ana tem? Eu não tenho perguntas. Ok. Obrigada. Você encontrou?
O outro Deus. Ah, Tá ligado aqui, né? Tá. O outro Deus. De onde vem esse movimento? De Deus. De onde mais poderia provir? Poderia ter provindo de algum outro lugar? Qualquer outro modo de pensar é absurdo. Naturalmente ele vem de Deus. Porém, Deus é aqui apenas um nome. Um movimento vem de um poder que dirige tudo. Esse poder não é bom. Ele é poderoso, mas não é bom em nosso sentido usual. Esses movimentos são movimentos divinos. Somente quando recebemos isso, podemos ver que também o perpetrador esteve a serviço de um outro poder. Nesta constelação, não introduzi esse poder, mas poderia tê-lo feito, pois o avô inicialmente olhou para lá, para o outro poder, ao qual estivera entregue. Pois também os perpetradores são vítimas, as mais deploráveis. No final das contas, eles carregam maior peso. Perpetradores e vítimas. Somente quando o avô foi reconhecido e o neto lhe disse, querido vovô, ele se sentiu como um ser humano e pôde comportar-se como tal. Isso não foi tão fácil, pois o avô não olhava para as vítimas. Por isso eu interferi. Ficou claro que o filho dele, que ele se moveu, sentia-se atraído para os mortos em lugar de seu pai, pois os perpetradores, seja qual for o poder a cujo serviço estejam, sentem-se atraídos por suas vítimas e somente ficam em paz quando se encontram com elas. Mas o avô não podia encontrá-las. Por quê? Porque seu filho fez isso por ele. Para o representante do pai, somente quando você disse ao seu pai, eu faço isso por você, o que foi decisivo, é que ele se arrastou em direção às vítimas. Somente então você pôde levantar-se, dirigir-se para seu filho e segurá-lo. Destino e graça. A alma é grande, ela é ampla e está pronta, mas não nos pertence. A ideia de que tanto uma alma estranha, estamos numa alma, participamos dela, ela nos deixa participar de alguma coisa. Na atuação da alma, podemos observar que ela unifica elementos diversos, realidades que aparentemente percebemos como contrárias, enquanto o seu devido lugar nesta alma maior. Quando nos deixamos conduzir por ela, percebemos que aquilo que rejeitamos, julgamos falso ou tememos encontra seu lugar em algo que depende de ambos e que nos alarga quando o acolhemos em nós. O que contraria a alma? Nossos desejos, em primeiro lugar, depois o nosso medo. Em vez disso, podemos nos deixar conduzir pela alma para chegar a algo desconhecido. Quando conseguimos isso e nos entregamos à alma, sentimos que ela nos presenteia com algo que é maior do que os nossos desejos e vai além dos nossos medos. Existe uma coisa que se opõe à alma, o nosso destino. Muitas vezes estamos enredados pelo destino, amarrados em muitas relações que nos influenciam, sem que saibamos sua origem. Essas relações impedem o nosso desenvolvimento. Quando, porém, nos entregamos à alma e confiamos em suas profundezas, ela nos ajuda a superar esses destinos. Muitos estão presos pelo destino, não porque o destino esteja contra eles, mas porque eles assim o querem. E por que razão muitos desejam um destino infeliz? Porque se sentem grandes quando se entregam a ele e se sentem inocentes. Para mudá-lo, precisariam ir além dele. Isso exige, via de regra, que abandonem algo que tinham confiado e se entreguem ao novo.
Quando se escolhe mudar o destino, ganha-se mais alguma coisa. Muitos recebem isso como uma graça. Eu o resumi certa vez na seguinte história: a liberdade. Um discípulo pediu a um mestre: diga-me o que é a liberdade. Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Ela se parece com um cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro para depois sentir o pulso dele ainda mais firme. A segunda liberdade é o remorso. Ela se parece como um timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços, em vez de subir ao barco de salvamento. A terceira liberdade é a compreensão. Ela vem depois da estupidez e do remorso. Ela se parece com o caule que balança com o vento, e por ceder onde é fraco, permanece de pé. O discípulo perguntou: isso é tudo? Retrucou o mestre. Alguns acham que são eles que buscam a verdade de sua alma. Contudo, é a grande alma que pensa e busca por intermédio deles. Como a natureza, ela pode cometer muitos erros, pois está constantemente substituindo sem esforço, os jogadores errados por novos. Porém, aquele que a deixa pensar, ela concede às vezes certa liberdade de movimento. E como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, assim ela o leva a outra margem, juntando suas forças às dele. Isso. Então, que bonito isso que ele traz, né? Primeiro o destino, primeiro a força maior, né? É aquilo que nos move, aquilo que nos sustenta e aquilo que faz as coisas acontecerem, que chamamos Deus, né? Olha só que coisa incrível, né? De onde vem esse movimento? De onde vem esse movimento que faz a reparação também? Os perpetradores esteve a serviço de um outro poder. Lembra que páginas atrás, ele fala que a diferença grande entre a psicoterapia, a constelação e a política. Então, ele diz assim, que isso é de uma outra ordem. O que nós olhamos aqui é de uma ordem espiritual. Então, que está ligado aos nossos destinos. Somente quando nos entregamos à nossa alma, onde tem as nossas marcas, os nossos profundos desejos e os nossos medos, é que então podemos, de fato, fazer algo que possa mudar o nosso destino. Ele coloca lindamente essa liberdade, né? E o que é a liberdade? A primeira liberdade é a estupidez. São os impulsos. A segunda liberdade é o remorso. Por que eu fiz isso? Mas por que eu fiz? Não deveria ter feito. E o terceiro é a compreensão. A partir de hoje, faço de outro jeito. E a grande alma que pensa e busca por intermédio. Então, vamos ficar por aqui hoje. Gostaria que vocês propor uma coisa para vocês, que é essas leituras sempre suscitam perguntas só depois, né? Com o tempo, nós vamos pensar um pouco nas perguntas, naquilo que de fato nos atravessou. Nós podemos fazer um caderninho, Lu gosta disso, né? De anotar aquilo que de fato pode emergir dentro de você, da sua história, né? Nós somos a nossa história de vida, né? Da nossa família, nós somos essa história. Para que a gente possa poder entrar dos modos de atuação da consciência. Essa parte que vem aqui é bastante emblemática, né? E aqui tem um conhecimento muito profundo. Os modos de atuação da consciência. Combinados assim? Então, um grande beijo para todo mundo que está aqui. Isso. Mariane, depois eu quero ver você um pouquinho.
Então, um beijo, Lu, um beijo, Martinha, um beijo, Ana, um beijo a todos. Agora eu vou para o grupo de psicanálise.